A minha família sempre foi da igreja. Eu também, sempre ia junto com ele desde bem pequena. Quando eu fiz 18 anos, eu ainda estava firme na fé, eu levava muito a sério a nossa doutrina. Nessa época, todas as minhas amigas já estavam namorando, só eu que ainda não tinha arrumado nenhum namorado. Aí um dia eu desabafei isso com a minha mãe. Ela me disse assim, tudo tem seu tempo, para eu ter paciência que na hora certa eu arrumaria alguém. Depois disso, não demorou muito não para isso acontecer. Eu conheci um rapaz, ele era muito lindo, olhos claros, a beleza dele assim chamava atenção, mas eu nunca tive ciúmes quanto a isso, porque eu ficava tranquila, né? Porque ele também era da igreja. Depois de uns 10 meses, a gente já estava noivo e pouco tempo depois a gente já se casou. Foi tudo assim muito rápido, porque os meus pais e os pais deles não queriam que a gente ficasse muito tempo assim namorando, enrolando por causa da religião, né? Aí depois que casamos, aí que a gente começou a se conhecer melhor, começou a discutir a relação, essas coisas de casal. Passado mais ou menos uns 11 meses assim juntos, estou em casa à toa e aí vi que meu marido estava recebendo algumas mensagens no celular dele. Antes dele perceber, eu peguei para ver quem era e tinha alguém dizendo oi gatinho. Nossa, nessa hora eu achei muito estranho. Aí eu levei o celular para ele e perguntei quem era aquela moça que estava chamando ele de gatinho. Aí ele gaguejou um pouco assim e ele falou que era uma amiga de infância, que ela tinha umas brincadeiras bobas e chamava ele assim mesmo. Eu só balancei a cabeça, nem liguei, deixei ele lá conversando com a tua amiga e fui fazer minhas coisas. Depois de meia hora, eu vi que os dois ainda estavam lá batendo papo. Aí nessa hora já começou a me dar uma sensação ruim, fui lá perto e ele se despediu da moça. Mas a minha preocupação aumentou mesmo quando eu notei que conforme o tempo ia passando, os dois ficavam mais tempo conversando. Passaram horas conversando. Chegou uma hora em que aquilo começou a me deixar deprimida. Eu já saía no trabalho pensando assim, poxa, eu vou chegar em casa e ele tá lá, falando com ela. E é claro que isso estava me deixando muito triste, muito deprimida. Foi quando um dia eu cheguei em casa, não aguentei e falei, você de novo conversando com essa moça? Eu chego em casa, eu quero conversar com você e você esquece que tem mulher? Deixa eu ver o que vocês estão falando. E ele não quis deixar eu ver. Nossa, nessa hora eu fiquei furiosa. A gente brigou feio. Aí eu peguei minhas coisas e fui embora para casa dos meus pais. Cheguei lá, expliquei a situação para eles e eles falaram para eu voltar lá, para eu conversar, para a gente fazer as pazes. Na verdade eu estava furiosa, eu não queria voltar não, mas de tanto os meus pais insistirem, eu fui lá. Falei com ele e ele realmente disse que não tinha percebido que eu não estava gostando daquilo. Então a gente se perdoou, ficou tudo bem. Depois disso a gente foi lá na casa do pastor para ele orar pela gente, para ele abençoar o nosso casamento, né, para a gente ter sabedoria, paz, paciência um com o outro. Aí depois disso, o meu marido disse que ele ia parar de falar com essa tal amiga. Foi verdade mesmo, eu nunca mais vi os dois conversando, trocando mensagem. Aí depois de mais ou menos uns 2 meses, eu vi que meu marido estava estranho comigo, sabe? Já fazia um tempinho. Tipo, ele não queria conversar muito, qualquer coisa que eu falava ele já ficava nervoso. E eu só observando, só prestando atenção, mas não falava nada. Eu até comentei isso com uma amiga do serviço. Ela disse que era normal, o marido dela era assim também. Mas eu não acreditei muito no que ela falou, não. Eu pensei assim, que ele podia estar magoado, né? Não sei, alguma coisa que eu tinha feito, ele não tinha gostado. Aí passou uma semana, essa mesma amiga do serviço, ela chegou em mim e disse que precisava conversar comigo. E que era sério, algo muito sério. Aí eu fui lá, né, ver o que era. Ela me disse que parecia que ela tinha visto o meu marido beijando outra moça. Eu, que já estava desconfiada, enchi minha amiga de perguntas e ela contou aonde eu tinha visto os dois juntos. E aí eu juntei todas as peças, era bem aonde a moça da mensagem, que trocava mensagem com meu marido, era bem aonde ela morava. Nossa, eu não estava acreditando, porque ela também era da igreja. Na hora eu já comecei a chorar. Aí eu falei pra minha amiga que era por isso que ele andava estranho. Aí eu fui pra minha casa, meu marido não tinha chegado, ele estava no trabalho. Peguei minhas coisas e fui de novo pra casa dos meus pais. Aí eu cheguei lá, contei tudo pra eles, sobre as conversas, sobre a minha amiga ter visto os dois juntos. Falei tudo. Eles me acolheram com todo o amor do mundo. Depois, meu marido foi lá na frente do portão chorar. Queria saber o que tinha acontecido, como se ele não tivesse feito nada. Aí meu pai foi lá fora, ficou lá conversando com ele, ficaram um tempão conversando. Depois ele foi embora. Aí depois disso, a gente se divorciou. Eu até fiquei um tempo sem ir pra igreja, sabe? Porque eu não queria ver ele. Hoje eu tô namorando outro rapaz, ele também vai pra igreja comigo e ele é muito diferente do meu primeiro. Eu vejo que realmente ele se importa comigo, ele me dá atenção, mas mesmo assim eu quero namorar muito pra gente se conhecer bem, porque mesmo ele indo pra igreja comigo, não prova que ele vai ser um bom marido, né?
Se você gostou dessa história ou gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no meu canal e já deixa seu like. Me mande sua história que eu conto ela aqui. Beijos, até o próximo vídeo!